Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E nós damos então continuidade ao nosso módulo de palestras do Livro da Esperança. Na noite de hoje o tema da nossa palestra é Espiritismo e Nós, e que será ministrado pela nossa amiga Patrícia Namura. A leitura do Evangelho e assim como ela vai fazer também a leitura do Evangelho e da mensagem. A prece inicial e final será feita pela nossa amiga Eliana Azevedo, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela nossa amiga Vera Tchokola. Então que nesse instante nós já possamos, fechando os nossos olhos, e nos ligar a toda essa espiritualidade amiga, vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, esses irmãos nossos que já se encontram nesse salão e que já se preparam toda essa atmosfera de amor e de paz. Que nós possamos, na noite de hoje, estarmos receptivos, com os nossos corações abertos, para toda essa luz, para todo esse amor que viemos a receber na nossa casa de paz e amor. E que assim o nosso trabalho, pedimos a Jesus, possa transcorrer com serenidade, com paz e com tranquilidade. Que assim seja. Boa noite. Deus Pai, Mestre amigo Jesus, amigos da espiritualidade maior, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que possamos envolver com vibrações amoráveis a nossa amiga Patrícia, que com muito carinho preparou para nós o aprendizado da noite. Que as bênçãos do Mestre amigo Jesus envolva-nos a todos. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que a gente possa ter um bom aproveitamento, da conversa, do passe, de tudo que a gente vai receber aqui essa noite. Então eu vou ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeito. Os bons espíritas, item 4. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. A mensagem, eu escolhi um trechinho do livro Vida Futura, de Roque Jacinto, o item 56, que diz o seguinte: se, desde os primeiros encontros com o Espiritismo, você ouviu anunciar que a caridade é o caminho da salvação, é importante que você observe como está trabalhando. Você não foi chamado para trabalhar de qualquer modo. Foi, isto sim, convocado para exemplificar
nas tarefas coletivas, a bondade de Jesus entre os homens, traduzindo o Evangelho em cada palavra, em cada gesto e em cada oportunidade. Bom, como o Henrique já disse, né, no início, quando ele fez a apresentação, hoje nós vamos falar de um tema que está no livro da Esperança, né, de Emmanuel, escrito por Chico, que, embora seja um tema, quando eu li o tema, né, assim, Espiritismo e nós, eu achei bem abrangente e que eu estaria livre para falar sobre muitas coisas. Mas o tema no livro, ele é muito específico. Então, eu me ative exatamente ao que o livro quer nos propor, né, com a sua reflexão. Então, vamos lá. Espiritismo e nós, por Emmanuel. Eu escolhi fazer algumas considerações sobre o Espiritismo para iniciar a nossa conversa. Ainda que nós já saibamos muitas coisas, eu acho que não custa relembrar algumas delas. O Espiritismo é uma doutrina que se destaca por sua abordagem inovadora em relação à espiritualidade e à vida após a morte. Fundada por Allan Kardec no século XIX, com base nos princípios do Iluminismo, que defendia a confiança na razão, a liberdade, o progresso, a tolerância e a fraternidade, a doutrina propõe uma visão que integra ciência, filosofia e religião, buscando entender a natureza dos espíritos e as suas interações com o mundo material. Uma das características marcantes do Espiritismo é o seu foco no desapego material e na caridade. A doutrina ensina que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas sim no desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. A prática da caridade é um ponto central, incentivando os seguidores a ajudarem o semelhante e a cultivarem valores como a solidariedade e o amor ao próximo. Com uma visão inovadora, o Espiritismo convida os indivíduos a refletirem sobre as suas ações e as suas consequências, promovendo um crescimento pessoal e coletivo. Portanto, o Espiritismo bem compreendido é para a vida da alma o que o trabalho material é para a vida do corpo. E Allan Kardec, em toda a sua obra, nos diz o seguinte, que o Espiritismo é a melhora moral das pessoas. Então, nós podemos entender que, melhorando-se as pessoas, nós melhoramos também o mundo. No livro da Esperança, Emmanuel nos convida a refletir sobre o papel das religiões no mundo, especialmente o papel do Espiritismo na vivência do cristianismo e o quanto nós estamos seguindo fiéis aos seus preceitos. As religiões têm uma missão fundamental na sociedade, sendo um fenômeno histórico importante que pode contribuir, que contribuiu, né, e que contribui até hoje de diversas formas, como orientação moral, humanização, bem-estar, senso de comunidade, influencia na nossa vida cotidiana e promove a paz. Por essa razão, todas as religiões, elas são credoras do nosso profundo respeito e da nossa imensa gratidão pelos serviços que elas prestaram e que ainda prestam à humanidade. Contudo, frequentemente, algumas delas se perdem e se distanciam do verdadeiro sentido do cristianismo, quando, por exemplo, tentam manter o controle dos fiéis da forma que lhe parece ser mais conveniente. Quando amontoam riquezas terrenas através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagens dignas à divindade bendita. Cultivam um rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos seguidores. Quando sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. Alimentam representantes e ministérios remunerados e promovem guerras em nome de um Deus que deveria ser só de paz e amor. Essas são constatações muito fáceis da gente observar ao nosso redor e que não parece que se coadunam muito com os princípios do cristianismo. O Espiritismo
se propõe a se diferenciar das outras religiões pela sua abordagem caritativa, seu desapego material e a sua proposta de evolução espiritual contínua, oferecendo uma nova forma de compreender a vida e as relações humanas. Geralmente, ele é visto como mais inclusivo e aberto ao diálogo. Defende que a verdade é um processo em constante evolução e que o conhecimento pode ser adquirido através das experiências e da razão. Assim sendo, para a gente atingir esse objetivo, né, que é o objetivo do Espiritismo, e nós, como espíritas, somos o veículo, né, para atingir esse objetivo, o nosso papel é vigiar o nosso comportamento dentro da doutrina que abraçamos. E quando eu falo dentro da doutrina, não é dentro da casa espírita, né? É a doutrina que a gente vivencia aqui e fora, na nossa vida. Nesse sentido, Emmanuel nos chama a refletir se estamos mesmo agindo dentro dos princípios do Espiritismo ou se, de alguma forma, nós também estamos nos distanciando, por vezes, dos seus preceitos. E aí ele cita algumas situações onde nós podemos estar nos distanciando. Sendo o Espiritismo a religião do esclarecimento livre, estamos, de fato, colocando os princípios expressos na doutrina acima de nosso interesse pessoal? Ou estamos impondo ao outro a nossa maneira de pensar? Estamos praticando o desprendimento, revivendo o cristianismo puro, ou nós ainda encarceramos nossa mente em adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras? Estamos verdadeiramente vivendo a solidariedade, visando o bem do próximo com desinteresse e sem barganhas, ou buscamos reconhecimento e honrarias com o ato da caridade? Sendo a doutrina espírita a religião do pensamento reto, se convocados a servir no mundo, nós atendemos aos chamados ou ficamos nos círculos fechados e confortáveis da virtude de superfície? E, por fim, sendo a doutrina espírita a religião da assistência gratuita, Sendo a doutrina espírita a religião da assistência gratuita, estamos agindo à custa do esforço próprio ou estamos, sem perceber, enveredando nas sombras do profissionalismo religioso? Então, essas questões, Emmanuel nos propõe que pensemos, que refletimos sobre ela, para ver o quão distante ou próximos, né, dos preceitos da doutrina nós estamos vivendo. Cada um de nós que escolheu o Espiritismo não pode esquecer que fomos chamados a reviver o cristianismo primitivo, simples, puro, o cristianismo de bondade, justiça e amor pregado por Jesus, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de nossa consciência. O Cristo nos exortou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e também prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Kardec proclamou: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Que nós possamos, então, refletir se estamos sendo fiéis às nossas crenças e à religião que nós escolhemos. Que nós escolhemos professar, né? Sem nos perdermos, sem nos distanciarmos de nós mesmos, da nossa essência, da essência divina e dos ensinamentos do Cristo, que é puro amor, pura bondade. Baseados na humildade e na prática da caridade. Vale lembrar que esse texto, né, esse tema, ele traz, sim, alguns elementos em desajustes das outras
doutrinas, das outras religiões, mas o intuito não é apontar o dedo para elas, né? E sim olhar para nós, para a nossa doutrina, para nós enquanto espíritas, né? E ver o que de fato nós estamos fazendo pela nossa religião, né? Porque quando há desajustes, não é a religião que está errando, são os religiosos. Então nós precisamos encontrar o caminho, né, que leve a estarmos mais perto desses conceitos, desses ensinamentos, desses princípios que nós consideramos certos, né, que nós consideramos de elevada moral, enfim, que nós escolhemos para seguir. Para finalizar, eu queria ler um pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que fala exatamente da necessidade de termos nossas práticas com base no amor, para que elas sejam aproveitadas verdadeiramente na obra do bem, porque só com amor nós conseguimos construir um mundo melhor e pessoas melhores. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior deste é o amor. Então, que nós possamos abraçar a espiritualidade, a nossa doutrina, a religião que escolhemos, com muita disciplina, com muito carinho, com muita dedicação, mas, sobretudo, com muito amor. Porque o que fazemos com base no amor certamente é sublime e certamente nos alcançará pelo reino dos céus. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. E dessa forma, então, vamos nos ligando já à espiritualidade amiga, vamos, se possível, descruzando os braços, descruzando as pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita e a mão esquerda sobre a perna esquerda, permitindo assim com que toda a luz presente no salão na noite de hoje possa nos envolver intensamente, junto com essas equipes das Irmãs de Caridade, vindas da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, das Servas de Clara e de Maria, vindas da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, assim como também toda essa equipe médica, vinda do Hospital Alvorada na espiritualidade, que já nos envolvem a todos nós nesse instante, nessas energias tão salutares de paz e de amor. E nesse instante, então, os médiuns já vão se colocando numa postura de captação dessas energias, aonde as servas de Clara já vão trabalhando essas energias retiradas daquele grande jardim de rosas multicoloridas, com as suas pétalas suaves, que vão tocando a cada um de nós nesse instante.
e com o pensamento voltado a Jesus e com o nosso coração repleto de fé e de esperança, nós damos início à terapêutica do passe, aonde no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, toda essa luz se concentra ali, trabalhando a nossa ligação com o mais alto, trabalhando a nossa espiritualidade, nos deixando mais ainda receptivos a essas energias espirituais de amor. E essa energia desce e vai até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde ali a equipe de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, vai trabalhando intensamente a nossa casa mental, vai trabalhando os nossos pensamentos, vai fazendo uma asepsia, uma limpeza nos nossos pensamentos, fortalecendo a nossa capacidade de pensarmos de maneira positiva, de pensarmos de maneira otimista, assim como também vai abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar a beleza da vida, as oportunidades de crescimento que a vida nos oferta, assim como também os momentos de alegria e de felicidade que todos nós os temos. E essa energia vai descendo até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde ali todo o nosso sistema respiratório vai sendo trabalhado. O nosso ato de respirar, de inspirar e expirar, vai se tornando assim mais suave, mais tranquilo. Toda a glândula da tireoide vai sendo envolvida também nessas energias salutares, assim como as nossas cordas vocais, essa faculdade tão maravilhosa que nós temos, para que assim utilizemos essa faculdade para falar do amor, para falar do Evangelho de Jesus, para expressarmos palavras de bom ânimo e de gratidão. E essa energia vai descendo até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde ali se encontram as equipes dos religiosos, das irmãs de caridade, das servas de Clara e de Maria, dos franciscanos, dos jesuítas, dos espíritos espíritas, que vão envolvendo todo o nosso coração nessa intensa doação de amor, trabalhando assim o nosso campo emocional, trazendo uma leveza para o nosso peito, trazendo até um certo calor, para que assim nós sintamos de maneira mais forte que somos todos nós amados e muito amados por esses mentores, por Jesus, por Deus nosso Pai. E essa energia vai descendo até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde as equipes espirituais nesse instante fazem uma asepsia intensa em todo o nosso aparelho gastrointestinal, trabalhando cada célula dessa região, envolvendo todo o nosso abdômen nessa energia salutar, nessa energia que fortalece o nosso organismo, assim como também fortalece o nosso ser espiritual.
E essa energia agora vai até o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde ali são trabalhadas energias mais sutis que fortalecem o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, o nosso sistema de defesa, não só o sistema orgânico, mas principalmente o nosso sistema de defesa espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, na altura do nosso ventre, aonde ali as equipes da doutora Carmen Braga trabalham intensamente o equilíbrio do nosso aparelho genésico, assim como também as energias co-criadoras ali presentes, direcionando essas mesmas energias para a criação do amor, para a criação da paz, da solidariedade, da fraternidade, pois todos nós somos co-criadores, temos essa tarefa, essa função com Deus e para conosco mesmo. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna vai sendo fortalecida, os nossos membros superiores, membros inferiores, todo o nosso esqueleto vai sendo fortalecido, nos ajudando a nos colocar numa postura de confiança, de altivez perante a vida, sabedores todos nós que somos capazes de superar com confiança todo e qualquer obstáculo, ocorrência que porventura estejamos vivenciando. E agora toda essa energia, ela envolve todo o nosso ser, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos agora nos ligando aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizando assim os nossos lares. Vamos abrindo as portas, vamos abrindo as janelas, vamos permitindo que essa luz adentre a nossa casa, que envolva todos os cômodos, que envolva todos aqueles que residem conosco, que compartilham do lar conosco, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo solidariedade e um espírito de união nessa célula domiciliar, familiar. Vamos mentalizando também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia. Vamos também abrindo as janelas, as portas, vamos permitindo que essa mesma luz que traz harmonia, que traz serenidade, que traz cooperação, possa ali adentrar, envolvendo também todos os nossos colegas de trabalho, para que ali se crie uma atmosfera de cooperação, uma atmosfera de fraternidade, de união e de ajuda mútua. E se porventura estamos atrás de uma recolocação profissional, nesse instante nos ligamos ao juiz Caio, ao juiz Benevides, ao doutor Campos Vergal, doutor Juarez, que possam nos fortalecer nessa caminhada, em busca dessa nova conquista, mas que sem antes possamos aprender as lições que essa situação temporária quer nos ensinar, quer nos mostrar para o nosso espírito imortal. E assim, continuando ainda junto aos caravaneiros fraternos, vamos mentalizar os nomes nas urnas dos encarnados, mentalizar aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade de receber essa energia de amor,
que essa pessoa possa ser envolvida nesse instante, nesse abraço espiritual, fortalecendo em todos os seus campos emocionais, psíquicos, físicos, e ainda nos ligando também aos nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual, que essa mesma energia de amor possa envolvê-la, possa abraçá-la, que novas propostas de evolução possam se apresentar a ela, para que assim o seu processo evolutivo de amor e aprendizado possa continuar. E retornando o nosso pensamento para o nosso salão, nós agradecemos imensamente a essa espiritualidade amiga, aos nossos mentores amigos, aos mentores da Casa de Paz e Amor. Agradecemos a Jesus, esse nosso mestre, esse nosso guia, que nos ampara todos os momentos da nossa vida. Gratidão, Mestre Jesus, por sempre estar conosco. E assim, continuando assim o nosso trabalho, vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Continuando nessa energia de paz, de luz, luzes que recaem sobre todos nós, vamos agora nos ligar à imagem do Mestre Jesus, nos abraçando e nos levando todas as energias positivas possíveis. Com essas energias positivas, plasmem para a sua água, para que ela esteja preparada para receber todo o medicamento que foi preparado para você nessa noite. Então todos os médicos estão aqui, os farmacêuticos, os longilíneos, colocando o medicamento necessário para cada um de vocês, que estão plasmando essas energias positivas, esses medicamentos espirituais, com nanopartículas que não conhecemos aqui, e vão potencializar a medicação que você toma no seu dia a dia. Aqueles que não tomam o medicamento, toda essa energia será ligada ao seu perispírito, para que novas energias positivas te carreguem cada vez mais para o positivismo, para o amor ao próximo e para o amor a si mesmo. E assim, toda essa medicação que foi colocada por esses mestres, por esses farmacêuticos, paz e amor em Jesus.